foi um dos mais autênticos pintores expressionistas paranaenses. Miguel Bacum nasceu na cidade de Marechal Malé, sul do estado do Paraná, no ano de 1909. Alguns anos mais tarde, mudou-se para a cidade de Ponta Grossa, onde trabalhou como alfaiate. Quando completou 15 anos de idade, ingressou na Marinha Brasileira, onde conheceu o Cabo Pansete, que mais tarde se tornaria um conhecido pintor de marinhas. Pansete teve grande influência na vida artística de Bacum. Por volta de 1930, Bacum sofreu um acidente na Marinha. Os ferimentos o levaram a abandonar o serviço militar. Então, Bacum mudou-se para Curitiba e começou a trabalhar como fotógrafo ambulante. Nesta época, conheceu importantes artistas paranaenses como Guido Viaro e João Batista Groff. Groff se tornou amigo de Bacum e o estimulou a pintar. A partir daí, Bacum decidiu se tornar um pintor autodidata. Bacum é considerado um pintor expressionista, ou seja, seus trabalhos tendem a deformar ou exagerar a realidade para estimular a percepção de maneira intensa e direta. Nas telas que retratam os pinheiros do Paraná, o verde raramente está presente, porém suas obras transmitem uma autenticidade muito grande. Uma de suas características é a utilização de cores diferentes das habituais, como nesta tela Paisagem com Árvore Azul. Bacum também pintou retratos, mas o tema preferido de suas obras é a natureza. Como neste autorretrato, onde Bacum aparece integrado à paisagem. Sua pintura não seguia as convenções artísticas da época. Bacum buscava significados eternos e definitivos. Depois de passar por um período difícil financeiramente, o artista passou a participar de exposições e começou a ter a sua arte reconhecida. Como a obra Os Mamões, que foi muito elogiada na época. Dona Sônia Luz conheceu Bacum pessoalmente. Casada com um crítico de arte, na época em sua casa eram realizados muitos encontros com artistas. Dona Sônia lembra bem de Bacum. Ele era sonhador e ele tinha uma coisa diferente dos outros, porque ele era muito fechado. Ele, quando chegava na pintura, ele abria toda a arte que ele tinha. Tanto que ele pintou muitas coisas bonitas, pintou muitas coisas que não foi muito bem entendida, mas ele era uma alma assim boa, a gente via nos olhos dele que ele era um sonhador. O filho de Dona Sônia, quando era ainda criança, também conheceu Bacum. O Bacum era uma pessoa muito cerimoniosa, era uma pessoa educada, que até tímida. Ele era um homem que respeitava muito o ser humano, o seu próximo. E ele tinha uma humildade muito grande ao se referir aos outros, e a crítica que fazia aos quadros dos outros, quando fazia. Em sua casa, eles mostram os quadros criados pelo artista. Esta é uma paisagem cujo título é A Entrada do Tanque do Bacaxiri. Ele usa aqui, numa tela bem fina, ele usa duas cores primárias, que seja o azul e o amarelo. Com o azul e o amarelo ele consegue o verde. E com o branco da tela do fundo, ele dá toda a plenitude desta paisagem, que é uma paisagem que aqui ele usava até o cabo do pincel para fazer os troncos de certas árvores, de galhos, o mesmo riscos com prego. E aqui essa aguada. Aqui a assinatura é justamente nos anos 40. Esse outro quadro, o Bacum deve ter pintado
uns 3 ou 4 temas semelhantes, aí sejam os copos de leite. Ele tinha uma fascinação por copos de leite, por macieiras, nessas flores. E o interessante nesta tela também são as cores que ele usa. No mesmo da paisagem, a tela branca, que era uma tela simples de linho, e o branco e as cores primárias, 2 das cores primárias, que o azul e o amarelo, e que ele faz com o azul, o amarelo, o verde. Então ele compõe nesta fase que o meu pai, Nelson Luz, crítico de arte, achava mais interessante dele, este jeito de fazer a pintura, que escrevendo essa monografia sobre ele, meu pai falava que aqui o Bacum inventava a pintura. Este quadro aqui foi visto e elogiado por 2 grandes críticos brasileiros, o Sérgio Millier, de São Paulo, e o José Geraldo Vieira, que acharam este quadro uma das expressões mais autênticas da pintura do Bacum. O Bacum, ele não era um retratista, ele era paisagista. Ele pintou poucos retratos, sendo que o melhor retrato que ele pintou foi da esposa dele, que aqui era um esboço do meu pai, que na época fumava cachimbo. Então é um esboço, não é um quadro que chegue assim a ser uma obra maior do Bacum. Nos últimos anos de vida, o estado depressivo de Bacum aumentou, até que no dia 3 de fevereiro de 1963, o artista morreu de forma trágica, cometendo suicídio em seu ateliê em Curitiba. Porém, seus quadros permanecem traduzindo símbolos, retratando a natureza e tirando dela a sua essência. A pintura dele é expressiva, é tirada de dentro, justamente por essa certa ingenuidade dele. Ele quer construir uma natureza nova através dos seus quadros. Ele não conhece os elementos técnicos todos, mas ele tem uma liberdade de trabalho, ele consegue usar a matéria, né, a tinta, muita tinta, ele joga como se o volume ele não precisasse fazer com luz e sombra, mas sim com o volume de tinta. Isso faz com que realmente ele se inscreva diretamente dentro de uma modernidade, né, no Paraná, junto com esse grupo liderado pelo Viaro. Nós sabemos que ele era um sujeito muito místico, né? Então todas as suas obras são levadas muitas vezes, ou são construídas muitas vezes, a partir dessa procura de um elemento vivo dentro da paisagem, né? Ele coloca cabeças, ele coloca frutas que se transformam em pessoas, né? Ele vai procurando que essa paisagem tenha também uma outra vida, né? Isso é quase que uma vida humana que insufla essa paisagem. Por isso que eu disse antes, ele quer criar uma outra natureza. Então, assim também, né, ele vai ser um dos grandes paisagistas, que vai contribuir, talvez, o grande pintor da paisagem, e um dos artistas que vai valorizar o pinheiro, né, que é a nossa árvore, praticamente a árvore simbólica. Já foi importante no simbolismo, o movimento simbolista no Paraná, mas agora ela se torna um elemento plástico. A plasticidade do pinheiro, o próprio tronco, né, a casca, a rugosidade da casca, possibilita a ele esse trabalho da matéria, da tinta, né, da tinta grossa, e tentando reconstituir na tela a própria natureza.